Aqui está o molde da nossa lixeirinha. Ele é composto de duas partes. Essa parte que seria, vamos dizer assim, o corpo da lixeirinha, que na verdade ela pode ser assim multiuso. Ela pode ser usada no carro, ela pode ser usada na cabeceira da cama para colocar o celular, o controle remoto, um livro, né? Então ela é assim, multiuso. A gente fala lixeirinha porque é o nome mais comum, mas é uma peça bem versátil. Então aqui a base dela, né, o corpo, e aqui o bolso. Essa base nós vamos riscar 2 vezes, tá? E eu vou mostrar para vocês então o que é que nós devemos fazer quando precisamos riscar uma peça 2 vezes. Nós vamos posicionar o molde e vamos passar a caneta riscando aqui. Vou começar por essa parte depois ela vai ser vazada e depois eu venho riscando em volta dessa base. Eu não preciso ficar fazendo vai e volta com a caneta, tá? Eu posso fazer um risco contínuo, segurando o molde para que ele não saia do lugar. Se você preferir alfinetar esse molde, fique à vontade, ok? E dou continuidade no risco. Então, eu risquei uma parte. E para que a outra parte tenha um encaixe perfeito junto com essa daqui, eu tenho que espelhar o molde. O que é espelhar o molde? É você riscar o molde uma vez de um lado. Vamos chamar esse lado aqui do molde de lado direito. Ok? Então, você vai riscar uma vez do lado direito, viro o molde e risco. Assim, dessa maneira, depois de recortado, quando as partes forem se encaixar, elas vão estar perfeitas. Porque se eu riscar de um lado só, ela não vai dar o encaixe perfeito. Então, nós passamos um risco contínuo por toda a volta do nosso molde. O bolso, eu posso riscar uma parte só, não é necessário riscar 2 partes. A base eu risquei 2 partes para que ela fique mais firme. Mas o bolso, eu posso riscar apenas uma parte. Da mesma forma, segurando o molde e fazendo um risco contínuo. Para recortar, como eu devo proceder no recorte dessa peça? Eu devo vir aqui com a minha tesoura, que eu uso somente para o feltro, e vou recortar por dentro do risco da caneta, tirando esse risco, para que o acabamento fique um acabamento bonito, perfeito, sem aparecer o risco da caneta. E sempre assim, cortei. Acabou o meu corte, eu encaixo onde ele acabou, ajeito a peça e continuo esse recorte. Como nós vamos recortar então essa parte que é a parte vazada? Nós podemos dobrar aqui, dar um pique, não precisa ser muito grande. E nós vamos proceder da mesma maneira.
Nós vamos colocar a tesoura, né? E vamos chegar até a parte do risco e vamos então recortar, tirando essa marca da caneta, para que ela não apareça. Veja bem, ela não deve aparecer, e caso ela apareça, eu vou mostrar um truquezinho bem fácil para retirar esse risco. E aqui nós vamos cortando e tirando. E sempre ajeitando para que fique confortável na hora de recortar. Quase acabando esse recorte. Pronto. Esse lado aqui é o avesso, ó. Então, aqui ele não vai aparecer o risco. Ó. Certo? E depois nós vamos proceder da mesma maneira. Aqui nem saiu direitinho, ó, mas depois eu vou acertar. Nós vamos proceder em volta de toda a base da mesma maneira, retirando esse risco da caneta. Da mesma maneira que eu procedi no recorte da base e do bolso da nossa peça, eu também recortei as peças que vão fazer parte da decoração desse bolso. Aqui uma flor, onde o miolo vai ser um botão, e aqui uma parte, né, da borboleta, como se ela estivesse de lado. Antes de fecharmos as partes para formar a lixeirinha e costurar aqui essa parte para ficar fechadinho, que é onde a gente vai encaixar, né, no lugar que a gente vai escolher, primeiro nós precisamos aplicar, né, nós precisamos trabalhar esse bolso para depois posicioná-lo aqui e continuar o nosso trabalho. Aqui no nosso bolso, nós vamos posicionar o corpinho da borboleta. Olha só. A asa vai ficar um pouquinho aqui por cima desse corpo, veja bem, ó. Certo? E nós vamos prender com um alfinete. Se quiser pôr mais um aqui na asa, pode colocar. Porque assim fica bem preso. Tá ok? Então, nós vamos aplicar essa borboleta com o ponto alinhavo. Então, vamos lá. Eu vou aplicar o corpo e a asa com uma linha de outra cor para dar um destaque. Então, eu vou começar por aqui, onde representa a cabecinha da borboleta. Essa linha, na outra extremidade, ela tem um nozinho, certo? Eu vou vir aqui agora na asa e vou puxar aqui para poder firmar aqui as duas partes. E vou então começar o meu ponto alinhavo para fazer essa aplicação. Poderia ser também com o ponto palito. Isso aí é uma escolha, né, de vocês, como eu já disse, é conforme o gosto de vocês. Olha só. O meu primeiro pontinho, eu puxo aqui,
venho, dou uma distância. Isso nós vamos fazer aqui por toda essa volta da asa e toda a volta desse corpinho. Nós vamos fazer mais alguns pontinhos aqui. Eu vou terminar essa asa e mostrar também no corpinho. Então, após terminar a aplicação dessa asa no corpinho da borboleta, ressaltando que nessa parte onde a asa fica sobreposta ao corpinho, os pontos devem ser feitos em cima da asa e do corpinho, para que fiquem bem presos, ok? Depois de terminado isso, nós vamos então virar e vamos dar aqui um nozinho simples. Nós pegamos aqui no feltro, tomando cuidado para que não apareça do outro lado. Formamos essa argolinha, passamos a agulha por aqui e puxamos. Para que não corte aqui e fique rente, nós colocamos essa agulha aqui e passamos aqui por dentro, entre o bolso e a asinha ou o corpinho, tomando cuidado para que a agulha não apareça desse lado aqui, ok? E trazemos essa linha um pouquinho mais para frente. Puxamos aqui. Então, nós cortamos. Pronto. Assim ela fica mais segura, certo? Para fazer as anteninhas, nós vamos usar a linha preta ou marrom escuro, que você preferir. Eu preferi a preta. Nós vamos introduzir aqui a agulha aqui no topinho da cabeça da borboleta, já com a linha preta aqui. Vamos dar um ponto, um pontão, vamos dizer assim, um ponto largo. Até aqui uma parte, você escolhe o tamanho. Ó. Depois nós voltamos aqui na cabeça, pertinho aqui, ó, daquele que nós já fizemos, ok? Puxamos. Não puxe muito, para que esse ponto aqui não fique franzido. E saímos, assim, damos uma distância. Ele fica, assim, inclinadinho, esse ponto. Numa outra parte e puxamos aqui. Então, aqui nós estamos simulando a anteninha da borboleta. Aí, nós viramos aqui do avesso e procedemos da mesma maneira que nós fizemos ali. Eu vou até passar aqui por dentro desse pontinho, ó. Passa aqui, passa de novo, faz a argolinha, puxa, introduz essa agulha aqui, anda com essa linha um pouquinho, não está aparecendo do outro lado, puxe e corte a linha, ok? E assim nós formamos a nossa borboletinha. Agora, eu vou mostrar para vocês a flor. Ponto chuleado, ele pode ser usado como decoração na borda do trabalho. E foi isso que eu fiz aqui nas pétalas. Eu passei o ponto chuleado em volta delas com uma outra linha, né, de outra cor, para dar um destaque, né? Vamos posicionar aqui, aqui, um pouquinho mais para baixo. Isso. Então, foi o que eu fiz na demonstração do ponto, olha. Eu fiz em volta para que ele ficasse decorativo, para que ele decorasse essa minha pétala.
Mais um aqui. E agora aqui, para arrematar, nesse caso dessa pétala, eu não vou precisar dar um nó aqui. Eu só vou passar sem atravessar aqui do outro lado. E eu já vou mostrar o porquê que eu não preciso dar o nó. E eu vou cortar não rente, mas deixando aqui um pedacinho, ó. Certo? E vou posicionar aqui junto com as outras. Olha só, vamos formar aqui a nossa flor. Vamos deixar aquela bem bonitinha, né? Para que o trabalho fique bem feito, bem acabadinho. Vamos tentar aqui posicionar essas pétalas para ficar bem bonitinha. Isso. E o que eu vou usar de miolo, então? Aquele botão que eu mostrei para vocês. E por que que eu não dei o nó? Porque esse botão é quem vai fixar aqui as pétalas. Deixa eu só esconder essa linha aqui. Olha, eu vou colocar ele aqui e vou costurar ele aqui nessas pétalas. Mas antes disso, eu vou alfinetar para que elas não saiam do lugar que eu posicionei. Alfinete nunca é demais. Se for preciso colocar 2, 3, 5, não importa, tá? O importante é que fique fixo para que você possa ter uma qualidade aí no seu trabalho. Então, eu vou usar essa linha. Vou dar o nozinho aqui. Para que ela não escape, né, lá do outro lado. Vou posicionar o meu botão aqui na parte do miolo. Vou vir aqui por trás, vou sair aqui, né, ó, em um dos buracos aqui do botão. E vou costurar esse botão aqui, fazendo um X nesses buracos, ó. E ele vai prender a minha pétala. Vamos olhar aqui, né? Pra ver se tá saindo certinho, se tá segurando mesmo aqui as pétalas, tá? Nós temos que olhar, verificar. Pode vir aqui. Ó, esse tá pegando, ó, tá vendo? Esse daqui tá passando por essa. Agora, essa daqui, passando por esse buraco. E esse buraquinho aqui, que tá passando por essa pétala. Então, aqui estamos simulando o miolo com esse botão. Viramos aqui do avesso. E damos aquele nozinho. Podemos também aqui andar um pouquinho com a linha para depois recortar. Certo? Então, agora nós tiramos os alfinetes. E as pétalas, então, elas estão fixas no bolso, mas aqui elas estão soltas, é esse o detalhe delas, ó. Agora aqui, nessa parte do bolso, nós também vamos fazer um ponto chuleado para decorar. Agora, nessa parte vazada, eu inclusive já comecei aqui o ponto caseado, que eu vou fazer por toda a volta dessa parte vazada, pegando as duas partes do feltro. Eu vou terminar essa volta e já volto para mostrar para vocês
como que nós vamos arrematar aqui. Eu cheguei então aqui ao final, né, dessa volta. E como é que eu vou arrematar esse ponto? Eu vou passar essa agulha na argolinha que ficou aqui, ó, do primeiro ponto, certo? Eu venho de trás para frente aqui e faço essa união, né, do último ponto com o primeiro. Ó. Depois, eu vou virar aqui, ó, aqui está ele, né? Eu vou introduzir essa agulha, eu vou virar o trabalho para que vocês possam ver melhor. Aqui, ó, assim dá para ver melhor. Ó, ele está aqui, certo? Eu vou introduzir essa agulha nesse mesmo pontinho aqui, ó. Vou puxar, mas eu não vou dar o nozinho, eu só vou puxar essa linha para que ela fique firme aqui, tá ok? Ó, ela ficou firme. Então, ela já está presa, ela não vai soltar. E eu vou, então, caminhar com essa agulha entre os dois feltros, sem que apareça de nenhum dos lados, né? Eu tenho que observar bem isso. Eu tenho que estar olhando para ver se tá aparecendo ou não. Eu vou caminhar aqui, vou sair com essa agulha um pouquinho mais para frente e vou cortar essa linha. Ok? E vou ajeitar aqui, ó. E assim a gente ajeita o ponto, né? O trabalho em feltro a gente vai sempre ajeitando. Tá ok? Agora, nessa parte da volta da base, eu vou proceder da mesma maneira, fazendo o ponto caseado. Lembrando que nesse pedaço eu tenho que fazer o ponto caseado nas 3 partes do feltro, porque senão vai ficar uma aqui sem prender, e isso não pode acontecer, certo? Eu vou começar e vou chegar nessa parte para que vocês possam ver como ela fica, como fica as 3 partes juntas com o ponto caseado. Percebam que nós estamos aqui na parte onde tem as 3 partes do feltro, olha, o bolso e as 2 partes da base. Então, nós devemos fazer esse ponto caseado pegando as 3 partes, certo? Porque senão ela vai se soltar. E a gente vai ajeitando, tá? É assim mesmo, tem que ir ajeitando. Para poder pegar as 3 partes e ficar tudo preso aqui. Ok? Então, eu vou continuar e vou terminar aqui essa volta e mostrar para vocês. Então, eu cheguei aqui ao final da costura com o ponto caseado e vou arrematar aqui mais uma vez para reforçar esse final. Então, eu fiz o último ponto, eu passo então a minha agulha na argolinha aqui do primeiro ponto, puxo aqui essa linha, ficou aqui a união, né, do último com o primeiro, venho aqui atrás, passo a agulha aqui, ó, por cima desse pontinho aqui, puxo, coloco essa agulha entre os feltros, tomando um cuidado para que não apareça nem na frente nem atrás. Puxo aqui
e recorto essa linha. E depois é só ajeitar esse pontinho aqui, certo? Então, aqui está finalizada a nossa peça de nível fácil, o bolsinho dela aqui, e está pronta a nossa lixeirinha.